tem raiva de ver uma pessoa como eu, que me aceito, que me amo assim, que me compreendo enquanto um ser da identidade feminina e vivo a minha vida nesse sentido. Mas para você, Marisa, imagino que a naturalidade seja homem e mulher, né? Essa dualidade. É isso que pode ser ensinado para criança? Não, em primeiro lugar, nós temos que arrumar essa confusão aqui. Pois não, então nós estamos falando de ideologia de gênero ou nós estamos falando de orientação sexual, de homofobia? Porque assim, mas isso ideologia de gênero não tem nada a ver com orientação sexual. Inclusive, um transexual, ele pode ser hétero, uma trans ou um trans, masculino ou feminino, então um trans ou uma trans, né? Ele pode ter orientação homossexual, bissexual, assexuado ou heterossexual. Sim, não é isso que a teoria faz. Que é apresentado pela ideologia está no leque. Mas toda vez que nós vamos falar de ideologia de gênero, que é essa confusão que gera com a identidade de gênero da criança, já se coloca homofobia, tantos casos, já fala em bancada evangélica, já fala na família tradicional, né? Então, na verdade, eu não estou falando nada disso. Eu sei que existem preconceitos arraigados nas sociedades, inclusive com o cristianismo, porque você mesmo tratou o assunto com preconceito, inclusive com a bancada evangélica. Mas quando acontece, que nem aconteceu na boate gay, lá nos Estados Unidos, os primeiros que foram fazer manifestação, foram falar contra, foram os evangélicos, emitirem notas, que é um absurdo que agora aconteceu. Vê se os daqui, lá, então, que são de bancada evangélica. Não, de Brasília. Foram os de Brasília, a Frente Parlamentar Evangélica fez isso e todos nós estamos fazendo. Mas o que nós estamos falando de naturalidade, de normalidade, nós estamos falando de orientação sexual. Então não estou falando de gay, por favor. Não estou falando disso. Mas está falando, tá? Não, meu anjo, falando de gênero. Nós estamos falando de gênero, porque se não se discute isso na escola... Sim, gênero é uma pessoa que nasce com o corpo feminino e acha que pertence ao sexo masculino, ou vice-versa. Gênero é como você se concebe, é o gênero que você se vê. Só que existem vários gêneros, o gênero binário e o gênero não binário. Então o gênero binário é aquele que se identifica com o sexo masculino, feminino e masculino, e sempre atrelado com o sistema não binário é que é a ideologia de gênero para nós. Então é uma confusão. A ideologia de gênero é o não binário, que existem mais de 100 tipos catalogados de gênero. Se você entrar no Facebook... É que a criança não consegue lidar com não, é muita coisa, é muita informação. Sim, conflita a identidade da criança, a identidade de gênero da criança. Tanto existe algum estudo? Existe alguma informação empírica de que crianças fiquem confusas? Sim. A ideologia de gênero elevou em 1000% o número de crianças em tratamento do Reino Unido. Foi o serviço de transtorno de gênero prestado pelo Serviço Nacional de Saúde no Reino Unido, ele deu um alerta que aumentou em 2015 1000% os casos de disforia de gênero, que é uma patologia, que é um transtorno de identidade de gênero. Essas crianças confusas. Aí eles pedem, o alerta é, não promovam na escola, em idades pequenas, a ideologia de gênero, porque as crianças estão confusas com a sua identidade. E eu não estou falando de orientação sexual, eu estou falando da identidade. Você viu agora os que lançaram a campanha, os trans vacinados? Não. Não? Pode procurar. O que é? Eles não vacinaram, mas na cabeça deles, eles se vacinaram. Então tem que aceitar, porque é o que vale o que está na sua cabeça. Entendi. Quer dizer, o homem transexual que fala? O homem... Trans, né? Trans. Não é uma coisa na cabeça? Não, eu me sinto mulher. Não é isso? O trans vacinado. Não, eu me sinto vacinado. E você tem que me respeitar, porque eu me sinto vacinado. Pode procurar. Isso é pra você ver que é um canal que não tem o que fazer mais, né? E hoje, infelizmente, Vilela, a gente olhando na sociedade, né? Não são todos, é claro que não, mas hoje a loucura, ela foi institucionalizada. Né? Você vê uma pessoa totalmente fora de si, porque tem coisa que você vê, que é uma coisa que tem um limite, a pessoa não se sente bem, ela tem, né, alguma coisa, mas casos que a gente vê por aí são pessoas totalmente que se perderam na vida, e o que os outros falam? Não, é um estilo de vida, ela é feliz assim, é uma pessoa que precisava até de um tratamento, um acompanhamento, e hoje não se pode falar mais, né? Porque tudo é processo, tudo é fobia, então esse é o problema da ideologia de gênero. Mas a questão que você falou do homossexual, é bom que as pessoas saibam, aqui no catecismo, mas é bom o catecismo, né? O versículo 23:57, vai dizer aqui, ó, eu vou até ler para não falar que coisa da minha cabeça, que é pouquinho. Olha que interessante. A homossexualidade designa
as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variadas ao longo dos séculos e culturas. A sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que se apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos da homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida, porque está baseado lá em Gênesis, né? Homem e mulher teus vezes, crescei-vos e multiplicai-vos. Não procede de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Primeira consideração é essa. Aí vem a segunda consideração, porque a primeira falou sobre o ato sexual. Agora olha o segundo. Um número não negligenciável de homens e mulheres apresenta tendências homossexuais inatas. Quer dizer, você vê pessoas que... Você vê uma pessoa falou, esse menininho, ele tem tendência homossexual. Essa menina, inatas, né? Não são elas que escolhem sua condição homossexual. Aí tem a misericórdia, né? Eu não sei se a pessoa ela vai, eu vou escolher que eu sou isso. Para a maioria, pois, isso constitui uma provação, né? Não é uma coisa simples. Devem ser acolhidas com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á, para com eles, toda sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus na sua vida, se forem cristãs, no caso aqui os católicos, né? A unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Então o que a igreja ensina? Se tem uma pessoa, eu acompanho pelo menos 3 pessoas, né, que têm essa tendência, mas estão vencendo pela graça de Deus, né? Elas conseguiram encontrar uma completude nas amizades verdadeiras, no trabalho, na espiritualidade, e elas não vão ao ato. Então a igreja separa. Qual que é o pecado? É o ato homossexual. Ah, mas a igreja não vai mudar isso? A igreja não pode mudar porque está na palavra de Deus. Então, a palavra, a Sagrada Escritura não se mexe. Então, qual é o pecado? É o ato. O ser não é pecado. A igreja acolhe o pecador e ela sugere que ele viva o celibado, que é a castidade. É fácil? Não é fácil, mas com a graça de Deus, aqui o texto continua, não vou ler porque é muita coisa. Fala do apoio da família, amigos de verdade, pessoas desinteressadas, né, que ele possa gastar a energia dele com exercícios, no estudo e ter uma vida aí consagrada a Deus, nós sabendo que essa vida passa e o principal dela é essa completude no céu, né? E ninguém que se entrega a Cristo, aí a pessoa pode perguntar, padre, mas e se a pessoa, ela não pode ter relação sexual, ela vai ser uma pessoa infeliz? Mas é que a igreja trabalha com a graça de Deus. O que é impossível ao homem é possível a Deus. E tem sido possível pela história da humanidade toda, a gente vê. Hoje é mais complicado, porque hoje a sexualidade dá muito em tona, né? Música, filme, tudo fala sobre isso. E hoje, infelizmente, a gente tem uma visão mais crítica da realidade, você vê que não há uma briga por um respeito, mas há uma imposição para uma normatização. Quer dizer, a pessoa, ela não é respeitada naquela opção. Parece que há uma forçação de barra para que a pessoa seja daquela opção para ser politicamente correta. E fica mais difícil ainda uma orientação desse tipo, né? Mas as pessoas que têm uma experiência de Deus e tem aí pessoas do bem ao lado e amigos desinteressados, né? A pessoa consegue ter uma vida feliz e livre ao mesmo tempo, né? Completa. É só o pessoal se casar que aí para de transar, não é, Léo? Né? A pessoa casou, tem essa vida de celibato aí, né?